Se você é gestor de tráfego e não entende de copy, você é disfuncional e em pouco tempo tu vai perder o teu emprego, vai perder todos os teus clientes e vai ser substituído por um gestor de tráfego que entende de copywriting. Sei que é polêmico, mas é real. E para que isso faça sentido, a gente tem que começar lá do início, quando Pedro Sobral começou a produzir conteúdo. Esse cara, ele dominou o mercado e ele lotou o mercado de gestor de tráfego. O Brasil tem muito gestor de tráfego. Tem muito. Pra ter uma noção, os únicos amigos que eu tenho, que são de infância, que trabalham com digital, são os gestores de tráfego. Então, é um negócio que furou a bolha de um jeito astronômico. Mas ainda tem espaço. Só que tem espaço para algumas pessoas. O que aconteceu, tá? Pedro Sobral formou muito gestor de tráfego que só sabia subir anúncio e prospectar cliente no Instagram. Prospectar cliente a rodo no WhatsApp, fazendo ligação, indo em porta a porta. E, principalmente, ele formou muito gestor de tráfego de negócio local. Para rodar campanha de alcance, campanha de WhatsApp, esse tipo de coisa. Só que hoje, essas empresas não pagam mais tão bem. Esses negócios locais, como o mercado acabou se prostituindo, eles não têm mais interesse em pagar caro para um cara fazer isso. Então, ou eles procuram soluções como agências, que são soluções mais completas, ou eles vão atrás de alguém com experiência, algo mais nichado, algo mais bagagem, algo que traga uma segurança maior. Porque antigamente, cara, tu podia ter 15 anos, tu ia ligar pra porra de uma empresa onde o cara tinha a empresa há 30 anos, tu ia apresentar a gestão de tráfego, ele não ia saber o que que é, tu ia explicar o que é, ia mostrar resultado, ia inventar alguns números ali pra ele e ele ia fechar contigo, ia te pagar R$ 1.500 pra tu fazer o tráfego dele, mesmo que a empresa dele faturasse 1 milhão por mês. Mas hoje em dia, isso não acontece mais. Essas empresas já estão ligadas, elas já têm um gestor interno, ou elas contratam uma agência, elas querem um resultado mais garantido. E, porra, sinceramente, cara, se tu pensa em começar em 2025, 2026 agora quase, né? Seguindo esse passo a passo de aprender gestão de tráfego, prospectar cliente local, cara, não faz isso, mano. Foge disso. Você tem que aprender a habilidade mais valorizada em qualquer projeto, em qualquer empresa, em qualquer negócio que faça vendas no digital, que é copyright. Eu não tô falando pra você virar copywriter não, tá? Tô falando pra você adicionar essa habilidade no teu canivete de skills. Porque, mano, copy é a base de tudo. É a base do anúncio que você roda. É a base da página que você manda o lead. É a base do vídeo que você edita, o roteiro do vídeo que você edita. Copy é a base de tudo, mano. A estrutura de copy é o que vai dizer se o funil vai validar ou não. A promessa do produto vai ser o que vai fazer o funil validar ou não. Não é o gestor de tráfego, não é o editor de vídeo. Se a copy erra, todo mundo erra. Mas se o copy acerta, cara, dá certo até se o resto for mal feito. E por que que eu digo isso, cara? O mercado de gestão de tráfego tá saturado. Tá saturado de gestor ruim, de gestor amador. E o que está acontecendo? Esse pessoal está migrando para agência de tráfego. Então não é mais o gestor, é uma agência de tráfego que entrega gestão de anúncios, Google, Facebook, mais um direcionamento nos anúncios. Só que esse cara ele não roda anúncio nem para ele, tá ligado? É o que eu mais vejo, mano. A agência de tráfego que não roda anúncio para captar cliente através de tráfego, isso é loucura. Mas aí eles vendem uma ajuda ali nos anúncios, só que os anúncios que eles fazem são feitos na porra do chat GPT, sem embasamento nenhum. O cara viu uma aula do Sobral lá falando sobre criativo, que, pô, deve ter um conteúdo ok, mas não é, o cara não tem o embasamento, não sabe o que funciona, nunca escalou um criativo de verdade, então é difícil, cara. Se você é gestor de tráfego e não sabe copy, tu acaba virando a porra do apertador de botão. A gente zoa que o cara que aperta o botão, mas acaba virando isso. Hoje em dia a gente sabe que com o Andromeda lá, as campanhas Advantage, tu não precisa mais focar tanto, não precisa ficar tantas horas por dia olhando pra uma campanha, olhando pro teu gerenciador. Então, cara, usa esse tempo pra aprimorar todas as skills de copy, mano. Pra entender o que faz um anúncio vender ou não. Pra entender o que faz uma página vender ou não. Pra entender o que faz um funil vender ou não, um checkout. Pra que tu consiga ajudar o teu cliente, não só na parte de gestão de tráfego, não só apertando botões ali, mas na estratégia, na parte estratégica, no comercial. Pra que tu consiga entender as bases ali psicológicas que fazem o cliente comprar e que você consiga aplicar isso na hora de direcionar o teu cliente para gravar um criativo, para que você não só tenha menos criativos, no caso, tenha mais criativos, mas tenha criativos melhores. Então, isso faz uma diferença do caramba, isso agrega um valor do caramba e é basicamente o que faz você poder cobrar mais caro. É ter esse embasamento, é ter esse know-how. Então, um gestor de tráfego que não sabe de copy é disfuncional, cara. Não é que ele é disfuncional, mas ele tá deixando de
de explorar um potencial absurdo. Ele tá deixando de ser um cara muito mais foda aprendendo o básico, mano. Se tu aprender AIDA, tu já vira um mago, mano. Eu brinco, né? Tudo é AIDA e tudo é AIDA. Atração, interesse, desejo e ação. Tudo se resume a isso, basicamente. Então você meio que já sabe o caminho, só precisa colocar isso de uma forma mais bem posicionada. Eu vejo que hoje em dia, o gestor de tráfego ele não tem mais essa função de cuidar do tráfego. Hoje, a função dele não é mais ficar em cima das campanhas. Para o cara ser valorizado, ele precisa olhar um passo atrás. Ele precisa olhar para quais anúncios ele vai subir. E não só para quais públicos ele vai rodar esse anúncio. Ele precisa olhar para o cenário do anúncio, para a copy do anúncio, para a edição do anúncio. Para entender o que funcionou, o que não funciona, o que não funciona. O que deve ser feito. Pô, o nosso público é X, então a gente deve fazer desse jeito. E isso, mano, leva tempo. Tem que fazer isso rodando vários anúncios, testando, escrevendo, analisando, vendo o que escalou, saca? Conversando com o teu cliente. E aí tu vai conseguir olhar de uma outra forma pro funil, vai conseguir dar esse passo atrás e entregar mais resultado com menos esforço no tráfego. Porque o tráfego, cara, é subir a campanha e esperar. Pô, eu sei que parece que eu tô diminuindo a profissão, mas, porra, é mais ou menos isso, tá ligado? E aí essa diferença é o que diferencia os tipos de colaborador, mano, o tipo de profissional que você vai ser dentro da empresa, ou pros seus clientes. Você vai ser um operador, o cara que só aperta o botão ali, duplica a campanha, sobe orçamento e tal, que isso qualquer um faz. Claro, não qualquer... Caralho, eu tô sendo um idiota de novo. Não qualquer um faz, mas, tipo, é fácil aprender a fazer. Ou você é um estrategista, cara que olha um passo atrás, que olha como que aquilo está sendo feito, quais são os anúncios que estão sendo rodados, qual que é a página de destino. No WhatsApp, como é que está sendo esse atendimento, saca? É o cara que vai olhar o macro do negócio, vai olhar por cima, vai entender o porquê aquilo deu certo, porquê aquilo não deu certo, vai entender o que está funcionando, o que não está funcionando, vai estar esperto no mercado, vai fazer um benchmark legal. Esse é o cara que é bem pago. Esse é o gestor de tráfego que dentro de uma operação vai ganhar 15 pau, 20 pau. Diferente do cara que só sobe campanha que vai ganhar no máximo 3 mil. Esse é o cara que vai conseguir cobrar mais de 5 mil num contrato de tráfego. Porque ele não vai entregar só o tráfego. Enquanto outros sofrem para fechar 500 conto. Tu precisa aprender a olhar e identificar o que deu certo. O porquê que deu certo. As diferenças que faz um criativo que funciona e um criativo que não funciona. É esse olhar que vale grana, que vai colocar dinheiro gordo no teu bolso, que as pessoas vão pagar caro para ter acesso. E é por isso que as pessoas pagam caro para mim, porque eu já rodei mais de 2 mil anúncios, já escrevi mais de 2 mil anúncios, sei o que funciona, sei o que não funciona. Analisar métrica, duplicar campanha, subir orçamento, qualquer um aprende, cara. Eu aprendi isso há alguns dias atrás, em meia hora, mano. Fiz uma reunião de uma hora com o gestor, ele me ensinou tudo. Mas entender por que que a métrica tá daquele jeito, por que que o CTR tá baixo, por que que a conversão de página tá ruim. Entender o que que tá causando aquilo é o foda. É o que leva tempo pra aprender. Tem que ter bagagem pra entender isso. E é isso que vale dinheiro. Se você não aprender copy, cara, você vai ficar sem trabalho em pouco tempo. Ou você vai continuar cobrando muito barato. Isso é uma habilidade que vale muito a pena você aprender. E aí, porra, Gui, mas como é que eu aprendo isso, cara? Dois jeitos, os mais inteligentes. Eles se complementam. Primeiro, analisando tudo que deu certo. Analisa nos projetos que você tá, todos os criativos que já deram certo, que já venderam, os que trazem o melhor lead, os que trazem o melhor custo por lead. Olhar aquilo ali e tentar decifrar. Por que que deu certo? Pô, se tu tem um cliente que é uma imobiliária. Um criativo que vocês fizeram mostrando uma casa começando pela piscina deu muito certo. Testa trocar todos os que vocês têm rodando de outras casas para começar pela piscina também. Exemplo, tá? Não tô falando que isso funciona. No exemplo. Mas é isso, é tu entender, é tu ir analisando o que funcionou. Compra um swipe file aí e analisa as ofertas que estão escaladas. Abre a biblioteca de anúncios e olha o que tem mais, porra, tem mais de 10 campanhas ativas. Olha o porquê que esse criativo está escalado. Tenta entender o porquê. Abre a página, vê qual que é o produto, vê como é que a promessa está batendo do criativo com o produto. Esse tipo de coisa. E o segundo jeito é comprando acesso ao conhecimento. Então é tu pagar para ter acesso a esse conhecimento. Uma mentoria, um curso, alguma coisa. Ou um workshop. Workshop, Guilherme, por que você está falando isso? Porque no dia 4 de dezembro eu vou fazer um workshop sobre copy para anúncios, copy para criativos. Lá eu vou explicar de tudo que eu sei, o que funciona e o que não funciona. O que diferencia um anúncio que não vende de um anúncio que escala 6, 7 dígitos. Porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso várias vezes. Eu vou entregar a estrutura de copy que já vendeu mais de 20 milhões no tráfego direto. Você vai ver lá uma estrutura de copy para anúncio validada, que você pode copiar e adaptar para os seus clientes. Você pode modelar e adaptar para ti, para rodar os teus anúncios para os teus clientes, enfim. Além disso, eu vou entregar um monte de material pronto, vou explicar mais sobre os anúncios invisíveis, que é o que mais está escalando hoje em dia. E quero te convidar para você estar lá. Vai ser no dia 4. Pode ser que seja vendo esse vídeo já tenha acontecido, mas vai ter lá a gravação para você comprar. O ingresso está bem baratinho.
Então o link tá na descrição aqui do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram, a gente conversa. Ou no final no final da página lá tem o botão do WhatsApp. Cara, lá, se tu é um gestor de tráfego, tem bastante clientes e quer adicionar esse serviço de copy, quer adicionar essa habilidade no teu canivete aí de habilidades, é muito importante que você esteja no workshop. Lá é a nata, o suprassumo do que funciona de copy para criativo. Então, recomendo muito que você esteja lá. Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que tenha conseguido entender a minha visão sobre esse assunto. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, clica aqui para curtir o vídeo. Se discorda, concorda comigo, acha outra coisa, tem uma opinião, comenta, cara. Pode comentar sem medo. E se inscreve se você ainda não é inscrito, que nesse canal tem muito conteúdo sobre copy, sobre criativo, sobre marketing, sobre funil, sobre tudo que você precisa saber para dar certo no digital. Então, se inscreve aí, acompanha os próximos vídeos. Quero ver você lá no workshop, tá? Então, clica no link na descrição aqui e compra o teu ingresso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.